A tarifa de 50% sobre produtos brasileiros impostas por Trump a partir de 1º de agosto pode trazer impactos severos aqui para Minas Gerais, um dos principais estados exportadores do país e que tem os Estados Unidos como parceiro comercial estratégico. A gente vai conversar agora sobre este assunto com o economista e professor da Fundação João Pinheiro, Lúcio Barbosa. Olá, Lúcio, boa tarde. Obrigado pelo convite. Lúcio. Só um minutinho. Lúcio, você podia repetir o boa tarde, por favor, porque eu não ouvi, eu não sei se o público estava ouvindo. Boa Só para tarde. ver. Agora sim, agora melhorou. Estava um pouco baixo, mas agora melhorou, Lúcio. Ótimo. Obrigada, viu, Lúcio, pela sua participação. Então, a gente começa para entender na prática o que representa uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros nesse contexto de comércio bilateral com os Estados Unidos. Eu acho que um ponto aqui, escutando vocês falar anteriormente, é a gente relativizar o tamanho do comércio internacional mineiro, não só mineiro como do Brasil. O país, de forma geral, né, o Brasil e Minas Gerais também, são uma economia relativamente fechada. Isso eu quero dizer que o nosso comércio internacional ele não é tão expressivo em termos do PIB. Uhum. Então, o impacto de medidas desse tipo acabam tendo também menores repercussões de forma geral, dada essa característica da economia brasileira. O impacto para nós ou para quem compra de nós, Lúcio? Não, o impacto... Porque vamos pensar que a gente está exportando, né, esses produtos. Sim. Quer dizer que se a gente deixa de exportar, a gente para de produzir, né? Em parte, a gente para de produzir. Sim. O que eu estou enfatizando é que a nossa produção ela é pouco voltada para fora, para outros países. Sim. Então, mesmo que tenha uma queda muito brusca, o impacto ainda é relativamente baixo, tendo em vista que a produção ela fica, sobretudo, dentro do próprio estado e no Brasil. Ficou claro para mim. Agora, e a contrapartida? Se o Brasil aplicar medidas de reciprocidade, como o presidente Lula prometeu hoje, e aumentar a taxação sobre produtos norte-americanos, esse impacto realmente vai ser maior? Aí vem outra questão importante, né? A gente importa, como vocês já disseram, produtos de maior valor agregado. E além de produtos de maior valor agregado, a gente importa também o coque, que é bastante usado na siderurgia aqui em Minas Gerais. A questão que fica, se porventura seja instituída uma tarifa de reciprocidade, em que mercado a gente vai buscar esse tipo de produto? E aí isso é uma questão talvez mais difícil. Mas aí até ponderando também em relação à nossa exportação, a gente viu hoje que os preços do café subiram bastante na Bolsa de Nova York. Não tem muita oferta de café no momento no mundo, e o Brasil, Minas Gerais em particular, é o principal produtor de café. Então, os Estados Unidos também não tem muito de quem comprar, né? Assim como talvez seja difícil para a gente importar, por exemplo, equipamentos médicos de outro país, dada a expertise americana, também para eles hoje é difícil comprar café de outro lugar, dada a restrição de oferta no mundo e também por ser uma planta que demanda, né, alguns anos de cultivo para começar a produção. Você falou do pouco tamanho que tem as exportações brasileiras como um todo, mas no Estado as exportações representam uma fatia mais importante do PIB, não é uma impressão errada? No Estado de Minas Gerais, especificamente. Não, é uma impressão errada, de forma geral, porque, na verdade, o que a gente tem de exportação mais relevante aqui é com outros estados. Então, a gente é uma economia, entre aspas, mais aberta, quando a gente pensa que a gente tem um fluxo de compra e venda com São Paulo, por exemplo, muito grande. Agora, nosso fluxo de compra e venda com os outros países, ele vai estar ali na ordem de 10%, um pouco menos, 5% do PIB, o que não é um valor assim tão representativo. De modo geral, tem nações que têm esse valor mais perto de 30%, enfim. Então, o que o senhor está dizendo, professor, é que esses efeitos aqui para Minas Gerais ainda são considerados menores, não tem uma importância tão grande? Qual que é a sua avaliação para eu
poder compreender. Isso, a avaliação é essa mesma, que os efeitos, eles são, a princípio, menores, tendo em vista que a gente tem uma economia que é bastante voltada para a produção interna e para outros estados. E são menores, E, dada essa característica da economia. O entendi. ponto é que tem efeitos também, tanto macroeconômicos, que a gente pode pensar. Por exemplo, hoje o dólar ele chegou a 5,60, né? Então, se o movimento de queda de inflação que a gente vem acompanhando nos últimos meses deixa de continuar, isso implica possivelmente que a possibilidade de queda da taxa de juros brasileira no médio prazo também é menor. Então, você tem efeitos macroeconômicos possíveis que podem também impactar a economia. E, ao mesmo tempo, tem esses efeitos diretos e indiretos. Assim, suponhamos que a gente deixa de produzir café e não exporte mais, então tem uma queda de produção, uma queda de emprego, as pessoas passam a consumir menos, então também você tem efeitos indiretos dessa queda de consumo que serão sentidos na economia mineira. E algum risco de retração de investimentos, demissões em setores mais estratégicos da indústria, principalmente, e do agro, que são ligados à exportação? Eu acho que sim, né? Se a gente pensar que pode ter uma queda de exportação de café e de aço, tem sim um risco de curto prazo de a gente fechar postos de trabalho e diminuir a produção. Mas eu quero fazer uma observação aqui importante, até olhando os dados, que neste ano mesmo, agora em março, foi instituída uma taxa de 25% sobre o aço exportado de Minas para os Estados Unidos. Quando a gente olha para os dados do primeiro semestre de exportação de aço para os Estados Unidos e compara com o mesmo período do ano passado, as exportações elas não caíram, elas cresceram. E aí, em parte, a gente pode até explicar uma parte desse movimento, porque possivelmente houve uma antecipação de compras de produtores americanos, dada a perspectiva de um aumento, né, de majoração de alíquota. Não, entendi. Eu estou dizendo isso porque não necessariamente a gente espera que vai ter uma queda logo no primeiro momento, mas isso muitas vezes não se observa, dada a necessidade de tempo para reestruturar as cadeias de suprimentos das empresas.